Olá a todos, bem-vindos ao Livros e E-Books. Início de mais um mês, então já está na hora de fazer aquele vídeo já tradicional das leituras do mês anterior. Durante uma parte do mês de abril, eu estive de férias e tive a oportunidade de colocar em dia as leituras que estavam um pouquinho atrasadas. Ainda estou atrasado com a minha meta do ano, mas acho que ainda dá para cumprir e devagarinho a gente chega lá. É porque eu venho colocando no meio outros livros que não estavam na meta e são livros às vezes mais grossinhos que tomam um pouquinho mais de tempo. Mas esse mês, pelo menos para mim, foi um mês bastante agradável de leitura. Eu li 5 livros, que normalmente é um pouquinho mais do que eu leio normalmente, fica entre 3 e 4, dependendo da grossura do livro. E eu fiz então 5 leituras e todas elas muito boas. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas aqui para vocês. E a grande maioria vai ter vídeo depois, ou já tem, e eu sempre vou deixar indicado aí quando isso acontecer. Das 5 leituras que eu fiz esse mês, curiosamente, 3 foram leituras conjuntas. E a primeira delas, concluída, foi As Benevolentes, de Jonathan Littell, que estava sendo feito junto com o Primeira Prateleira, canal do Humberto Conzo. E a conclusão desse livro, que ele vinha, a gente vem lendo desde fevereiro, e ele é um livro extremamente pesado, com cenas assim bastante cruas, e narradas de uma forma bastante direta, bastante dolorosa e visual mesmo. Você se sente realmente dentro do livro, envolvido naquela cena, envolvido por toda a atmosfera pesada das cenas que ele narra. E justamente por causa disso, ele não é um livro que pode ser lido numa tacada só. Ele é muito pesado, tem cenas realmente que te embrulham o estômago e você tem que dar uma parada, tem que ler alguma outra coisa mais leve. Mas eu achei que teve uma cena bastante desnecessária no final do livro e que destoou bastante do tom que o livro tem em sua quase totalidade. Só por isso, só por causa desse detalhezinho que acontece no final, que o livro toma uns ares assim, mais de um romance de aventura, e então, só por causa disso eu não dei nota máxima. Mas foi assim uma leitura, uma das melhores leituras do ano, sem dúvida. Eu também vai ter vídeo, aliás, já fiz vídeo para ele, já está aí disponível, quem quiser assistir, eu vou deixar linkado. A segunda leitura que eu concluí esse mês foi ainda com o clima do término dos Miseráveis, que foi sem dúvida um livro assim, bastante surpreendente para mim. Eu não imaginava que eu fosse gostar tanto e eu tenho sérias desconfianças de que dificilmente vai aparecer na minha vida, eu vou ter oportunidade de ler alguma coisa melhor. E na esteira ainda do que esse livro deixou para mim, que a leitura foi feita, a leitura dele foi concluída lá em março, então eu li aqui A Tentação do Impossível, Victor Hugo e os Miseráveis, que é um curso que o Vargas Llosa deu na Universidade de Oxford, se eu não me engano, justamente sobre a obra, sobre a visão de um escritor, de um outro escritor e um escritor moderno, dessa obra tão clássica e por que ela se tornou até hoje, apesar de muitas, não digo erros, mas muitos pequenos defeitos, ele mostra nesse livro que ela não é uma obra tão perfeita, tão coesa quanto ela demonstra à primeira vista, à primeira leitura. Mas ela é feita de uma forma tão envolvente que se tornou aí, criou essa fama toda que ela tem até hoje e envolve todo mundo que lê esse livro, acaba ficando apaixonado, e ele esmiuça então bastante os personagens, o contexto da época. Eu ainda não consegui fazer o vídeo
né, específico para os Miseráveis, que eu estou prometendo já há algum tempo, mas quando eu fizer também, com certeza, eu vou mencionar esse livro, porque foi um complemento bastante interessante e muito esclarecedor sobre alguns pontos da obra que talvez tenham ficado obscuros ou que simplesmente não chamaram a atenção, né, da gente enquanto leitor. Depois eu li também, junto com a Daniela Thieme, todos esses canais mencionados, que foram leituras conjuntas, eu vou deixar linkado, que foi o Madame Bovary, do Flaubert. Isso aqui foi uma releitura, mas aquela releitura com gostinho de primeiro contato, porque eu li há muitos anos atrás, não lembrava praticamente de nada, exceto de que se tratava de um caso de adultério. E lendo agora, né, com a visão adulta, com a visão de um leitor bem mais experiente, a gente vê que a beleza da escrita do Flaubert aqui e tudo que ele coloca, todas as discussões que ele levanta, às vezes de forma bastante sutil, ali nas entrelinhas, nos meandros da história, fazem essa obra realmente ter toda a fama de divisor de águas que ela merece. Eu também vai ter vídeo específico sobre ela, e é um livro que divide opiniões, né? Eu sei que muita gente não gosta dele, principalmente quem lê só pela história, porque realmente a história é até bem banal, mas todo o envolvimento que ele tem, toda a forma como Flaubert colocou isso nesse livro aqui é realmente sensacional e uma leitura fantástica. A outra leitura conjunta que eu fiz foi de um livro que eu não pretendia ler, né, porque não é muito o meu estilo de leitura, mas fui convidado pelos amigos, o Francis Marques Oliveira, do canal Universo Particular, e a Lê Docena, do Portão Literário, para ler o Laranja Mecânica. E me surpreendi, porque foi um livro assim, muito bacana, um pouquinho difícil no início por conta do vocabulário, que ele utiliza um vocabulário de gírias, né? Da mesma forma como o Orwell fez em 1984, mas aqui são gírias adolescentes, tem um glossário no final do livro, mas o interessante é ler o livro sem consultar esse glossário, que dá toda uma outra experiência, uma outra visão da leitura. E embora não tenha sido um livro, não tenha achado um livro maravilhoso, é bastante interessante, as discussões que ele levanta também são bem pertinentes e é uma leitura que vale a pena, principalmente confrontada com o filme do Stanley Kubrick. No domingo agora saem os vídeos, né, tanto aqui quanto desses canais que mencionei, que nós fizemos a leitura conjunta. Então vale a pena dar uma conferida nos vídeos, nas experiências de leitura de Laranja Mecânica. E completando o mês, eu li aqui mais um livrinho da minha coleçãozinha do Sherlock Holmes. Aqui é o Mistério do Vale Boscombe e Outras Aventuras, que faz parte do livro As Aventuras de Sherlock Holmes, né, que no caso foi dividido em duas partes, é esse livrinho e mais um outro que será a próxima leitura. E como sempre, né, leitura leve, gostosa, aqui já são os contos, tem contos aqui bastante interessantes, bastante importantes no universo, no cânone do Sherlock Holmes, inclusive 2 prediletos do Conan Doyle, outros nem tanto, mas também vai ter um videozinho aí no projeto e aí eu menciono mais detalhadamente sobre cada um desses contos. Então essas foram as 5 leituras que eu fiz esse mês. E agora para o mês de maio, né, que já está começando, eu também tenho uma leitura conjunta, também com a Lê Docena, que nós vamos ler A Chave de Rebeca, do Ken Follett, que também é um romance de espionagem promete ser bastante interessante. Do Ken Follett eu só conheço Os Pilares da Terra e O Mundo Sem Fim, que são romances históricos. Esse também embora seja mais moderno, né? Os outros 2 são medievais. Esse já se trata
de uma ação de espionagem no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, parece ser bastante interessante. Estou bem ansioso por essa leitura. E com uma certa ligação com esse livro, eu vou ler Rebecca, da Daphne du Maurier, que eu ouvi falar que tem uma ligação, inclusive esse título, A Chave de Rebecca, do livro do Ken Follett, tem a ver com esse livro Rebecca. Então eu quero ler também o Rebecca para ver se realmente tem essa ligação. E, juntamente com Rebecca, eu vou ler aqui A Sucessora, da Carolina Nabuco, para tirar a minha própria conclusão daquele tão falado plágio, né, de que o Rebecca seria um plágio aqui da Sucessora. Então, um livrinho pequenininho, acho que uma leitura bastante rápida, e estou assim, bastante curioso, né, para tirar a minha própria conclusão de que se realmente o Rebecca é plágio da Sucessora ou não. Então, vou ler esses dois no início e, na sequência, A Chave de Rebecca. Também pretendo começar esse mês um projeto que vai se estender para o restante do ano, que é lendo O Tempo e o Vento, naquela edição de 7 volumes. E a leitura desse mês vai ser o mais famoso, né, de todos, que é o início, é o Continente, a primeira parte de O Continente, que é o que traz as histórias mais conhecidas, né, da Ana Terra, do Capitão Rodrigo. E nos meses seguintes, então, eu vou dando continuidade, um volume a cada mês, até chegar ao final do ano. Inclusive, se tiver alguém também interessado em fazer a leitura conjunta do Tempo e o Vento, é só entrar em contato aí que a gente lê essa obra junto. Também, se sobrar tempo, eu pretendo pegar ainda o próximo volume do Sherlock e encaixar aí, se for possível, alguma outra leitura para dar continuidade nas metas aí do ano. Então é isso, vou ficando por aqui com os recadinhos de sempre. Né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.